Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos fechar aí nosso conteúdo. Nós vamos aí ministrar o assunto sobre o plano cartesiano, que é para fechar todo o conteúdo. E essa apresentação ela vai ser de forma aí bem interessante. Então, o plano cartesiano é composto por dois eixos, certo? Esses dois eixos, um eixo na horizontal, outro eixo na vertical. O eixo na horizontal e na vertical, eles vão se interceptar formando um ângulo de 90 graus. Então, eles se encontram do zero, certo? Então, à direita do zero você vai ter os valores positivos, à esquerda do zero os valores negativos. Acima do zero os valores positivos, abaixo do zero os valores negativos, certo? Então, esse é o plano cartesiano. Esse eixo na horizontal ele é chamado de eixo X, e ele recebe o nome de eixo das abscissas, né? Já o na vertical é o eixo Y, e ele recebe o nome de eixo das ordenadas. Professor, para que esse X e para que esse Y? É justamente para você aprender a localizar esses pontos no plano cartesiano, certo? Então, nós temos esse plano cartesiano dividido em 4 regiões. A primeira região ela é chamada de primeiro quadrante, né? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Então, eles são chamados de quadrante porque são 4 partes, certo? Então, primeira parte, segunda parte, terceira e quarta. Pois, como são 4 partes, então, quadrantes. A definição de plano cartesiano, ela nada mais é do que um sistema de referência para localizar o ponto no plano. Então, esses planos cartesianos eles vão servir só para localizar um pontozinho dentro desse plano, certo? Então, coisa interessante. Para você localizar esse ponto no plano cartesiano, você vai precisar de uma coisa chamada par ordenado. Por que par? Porque são 2. Ordenados porque tem que obedecer à ordem. No par ordenado, sempre o primeiro elemento é do eixo X e o segundo elemento sempre é do eixo Y. Então, não pode trocar a ordem, certo? Então, para você localizar o ponto, primeiro vem no eixo X, depois vem no eixo Y. Então, toda vez que os dois, tanto o X quanto o Y, forem positivos, eu já sei que a localização desse par ordenado está no primeiro quadrante. Já se o X for negativo e o Y positivo, eu já sei que ele vai estar lá no segundo quadrante. Se os dois forem negativos, então eles vão estar lá no terceiro quadrante. E se o X for positivo e o Y negativo, então no quarto quadrante. Tá? Então, como localizar? Você vai traçar retas paralelas em relação tanto ao eixo X quanto ao eixo Y. Retas paralelas. Quando elas se interceptam, aonde elas se interceptam é justamente a localização do ponto. E esse ponto é justamente formado por esse par ordenado. Então, vamos ver aí como é que a gente localiza. Vamos ver alguns exemplos, né? Então, não esqueça que o primeiro elemento sempre é do eixo X, o segundo elemento sempre do eixo Y. Veja que ali aqueles dois valores, 2 e 3, eles são valores positivos. Se os dois são positivos, eu já sei que ele está lá no primeiro quadrante, certo? Então, ele vai estar nessa região. Então, as minhas retas, elas vão ter que andar nesse sentido aqui. Para o eixo Y, para cima, para o eixo X, na horizontal, certo? Então,
eu localizo primeiro no eixo X o número 2. Ó. O número 2 é esse. Então, como eu quero o primeiro elemento 2, então a minha reta vai subir. Ó, até chegar onde? No 3, que está no eixo Y. Então, ela vai andar na horizontal. Esse encontro é justamente a formação desse ponto. E esse ponto é o ponto A, formado pelos elementos 2, 3. Certo? Vamos ao outro exemplo aí. Menos 2 e 4. O x é negativo e o y é positivo. Então, eu já sei que está no segundo quadrante. Então, localizo aqui o menos 2, ó, vai para cima, até chegar onde? No 4, que é do eixo y. Então, esse é o ponto B, formado pelos par ordenado menos 2 e 4. Menos 3 e menos 2. Os dois são negativos. Se os dois são negativos, então já sei que ele está no terceiro quadrante. Então, localizo o menos 3, que é esse, descendo até chegar no menos 2. Então, ó, desceu, foi. Esse é o ponto C, formado pelo par ordenado menos 3 e menos 2. O ponto D é 1 e menos 3. O x é positivo e o y é negativo. Então, já sei que está no quarto quadrante. Então, localizo no eixo x o ponto 1. Então, eu vou andar para cá até chegar no menos 3. Ó. Eu vou andar para cá. Então, esse é o ponto D, formado pelo par ordenado 1 e menos 3. Vamos ver uns dois exemplos interessantes, que é quando o x é 0 e quando o y é 0. Primeiro, nós vamos ver quando o y é 0. Toda vez, OBS importantíssima, toda vez que o nosso y for 0, o ponto vai ficar sobre o eixo x. Então, eu localizo no eixo x o número que está aqui, ó. No caso, é o 2. Então, o ponto vai ficar justamente no 2. Então, esse é o par ordenado, é 2 e 0, e o ponto vai ficar sobre o eixo x. Já se o x for 0, então, quando o x for 0, o ponto vai ficar sobre o eixo y. Então, eu venho e localizo onde é que está esse ponto, menos 1. Então, o ponto vai ficar aqui, ó, em cima do eixo. Então, esse é o ponto F, 0 e menos 1. Ok? Então, não esqueça. Se o x for 0, fica sobre o eixo y. Se o y for 0, fica sobre o eixo x. Ok? Bacana? Certo. Então, vamos ver aí duas aplicações interessantes para que a gente possa fechar o nosso conteúdo e vocês ficarem felizes. Então, aí, a quantidade em milhares de automóveis vendidos de uma cidade nos anos de 1988 a 1993 está representado nessa tabela. Unindo os pontos, usando os valores da tabela, obteremos um gráfico de linhas, formado pelo segmento de reta. Então, ó, o que eu vou olhar aqui? No ano de 88, ele vendeu 25 carros. Então, ó, 88, 25, entre o 20 e o 30. Então, esse é o ponto A. No ano de 89, ele vendeu 20 carros. Então, eu vou aqui, ó, 89, 20 carros. No ano de 90, ele vendeu 28. Então, no ano de 90, 28. Ó, quase chegando aqui em cima, aqui, mas ainda um pouco abaixo do 30. Já no ano 91, ele vendeu 30 carros. Aí sim, ó, bem em cima da linhazinha. No ano 92, ele vendeu só 15. Então, aqui, ó, entre o 10 e o 20. E no ano 93, ele vendeu 40. Está sobre a reta. Certo? Então, essa é uma das maneiras para você fazer essa representação aí, utilizando o plano cartesiano. Uma última aplicação, é dada uma função, essa função é igual a y igual a 2x. Então, esses são os pares ordenados.
Ele quer só que você localize esses pares ordenados aqui e faça uma reta ligando esses pontos. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro ponto, primeira coisa que você faz, os dois eixos, x e y. O primeiro par ordenado é menos 2 e menos 4. Os dois são negativos, então terceiro quadrante. Então, vamos colocar aí, ó, menos 2 e menos 4. Então, para baixo, até chegar no menos 4. Pronto, primeiro ponto, certo? Agora, vamos para o segundo ponto, menos 1 e menos 2. Então, ainda continua no terceiro quadrante, menos 1 e menos 2. Pronto, segundo ponto. Terceiro ponto, 0 e 0. 0 e 0, ele está dizendo que o x é 0 e o y também é 0, ok? Então, vamos lá. Então, ó, vamos marcar aí 0, 0, bem no centro, bem no encontro dos dois eixos. 1 e 2. 1 e 2, os dois são positivos, então, primeiro quadrante, certo? Então, 1 até chegar no 2, o outro ponto. E o último ponto que nós temos, 2 e 4. Então, 2 para cima, 4. Pronto, ó. Quando eu ligo esses pontos, eu fiz justamente a função. Então, eu só estou mostrando como é que você localiza os pontos no plano cartesiano. Essa é a nossa aula de hoje, encerrando todo o conteúdo. E daqui a pouco eu envio aí as atividades para que vocês possam fazer e encerrarmos. Lembrando que tem uma xerocopiada, certo? Para nós fecharmos aí o nosso semestre. E provavelmente a gente vai fazer algumas questões parecidas durante a semana. Eu vou enviar aí um vídeo extra, né, fazendo a correção para que vocês possam ter base e responder a atividade, ok? Até o segundo semestre.